E como nós temos deixado claro aqui dia após dia no Plantão da Saúde, por trás desses números que servem para dimensionar o tamanho dessa tragédia, estão pessoas, estão famílias, amigos, histórias interrompidas pela doença. Pois é, Michele, e entre as perdas que a pandemia nos impôs, está ainda a brevidade com que fomos obrigados a nos despedir de quem amamos. Diante da emergência da situação, até os exames que atestam o óbito do paciente foram simplificados. E uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça, publicada em março, permitiu que os enterros e cremações possam ser realizados sem a necessidade de um atestado de óbito. Mas apesar de necessárias, Celso, as mudanças nos trâmites funerários deram margem à especulação sobre o uso político das mortes. Suspeita que foi ventilada até pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender melhor esse caminho do adeus com Jonas Campos. As burocracias envolvidas na morte de uma pessoa são exigidas na pior hora possível, a do luto. A família recebe uma declaração de óbito, faz o registro dessa declaração, seja no cartório e junto ao serviço funerário local, para fazer o transporte, o recolhimento desse corpo, a preparação, o velório e o sepultamento ou cremação. Em um cenário de pandemia, a burocracia e os rituais são simplificados em prol da segurança. Se esse paciente faleceu numa situação em que não se sabia exatamente a causa de morte, a gente faz um exame que a gente chama de autópsia para investigar as causas de óbito possíveis para esse paciente. E aí o médico que fez esse exame é quem faz a declaração de óbito. A autópsia, por exemplo, deixa de ser uma exigência e qualquer tipo de contato com o cadáver é rigorosamente evitado. A gente faz um procedimento que é validado, que se chama autópsia verbal. A gente coleta, faz um questionário grande perguntando informações de saúde, como que essa pessoa vivia, e a partir daí a gente tenta reconstruir, de certa forma, o que levou ao óbito dessa paciente. Agora, os rituais são rompidos desde o início. Em caso de morte num hospital, por exemplo, o cadáver é isolado, envolvido em um saco impermeável e selado. Apenas um parente paramentado com equipamentos de segurança faz o reconhecimento do corpo. E daí pra frente, a despedida é muito mais rápida do que o habitual. Os velórios aqui em São Paulo estão suspensos para as mortes de casos confirmados ou suspeitos da Covid-19. Para os demais tipos de mortes, os rituais também mudaram por causa da doença. As salas de velórios agora têm acesso restrito a 10 pessoas durante, no máximo, 1 hora. O momento que já é de tristeza se tornou também angustiante. Muitas famílias enterram os parentes ainda sem saber se a morte foi ou não, de fato, causada pelo novo coronavírus. Consequentemente, surgem algumas dúvidas em relação à polêmica notificação de óbitos nesta pandemia. O seu Augusto Lima lutava contra um câncer e faleceu aos 96 anos no último dia 13 de maio. 3 dias depois, o resultado do exame para a Covid-19 deu positivo. Mas a família não atrela o falecimento ao novo coronavírus. A gente ainda não aceita que ele tenha falecido em relação à Covid, né? Porque até então ele não estava nem saindo. A gente supõe que ele possa ter pegado a questão da Covid entre a transferência de hospital ao outro. E no dia que a gente enterrou ele, a gente teve um velório de 10 minutos, né, no ar livre, numa tenda. Até a funerária vedou, né, colocou, no caso, umas fitas em volta do caixão também. A dor num momento difícil se une às dúvidas de um cenário que, sim, é confuso como a própria Covid-19. Mas os protocolos são claros, mesmo quando não há certeza da causa da morte. Quando a gente tem dúvida no diagnóstico, a gente tenta ser o mais específico possível, mas nesse momento nós temos a orientação de fazer a notificação de forma mais genérica, como síndrome respiratória aguda. O que tem se orientado é escrever na declaração de óbito, fazer uma declaração de óbito que seja um quadro mais genérico. Então, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave. A gente escreve na declaração de óbito que aguarda exames laboratoriais, porque
escrevendo isso, essa declaração de óbito fica no radar do Serviço de Vigilância Epidemiológica. A tendência de subnotificação é inevitável pelo fato do Brasil estar entre os 30 países do mundo que menos testam para a Covid. O grande problema são os locais no Brasil inteiro, né, que não possuem os testes para serem feitos de forma mais específica, e aí realmente vai uma declaração de óbito com uma síndrome com menos específico que é Covid. O registrador civil não tem nenhuma competência e nem poderia adentrar no mérito daquilo que ele recebe para assentar. O que existe, sim, isso é um fato, é que muitos dos casos que são realizados, dos óbitos que acontecem hoje, eles possuem essa suspeita de Covid. Suposições contrárias de supernotificação são rebatidas duramente por aqueles que, dentro da ética da medicina, se responsabilizam por registrar a causa da morte. Então, por mais que você não tenha fechado ainda o diagnóstico de Covid-19, mas aquele caso tem uma síndrome respiratória que pode ser por Covid-19, o manejo do corpo tem que ser idêntico, porque aquele corpo é um corpo que pode estar transportando o vírus. Vírus esse que, além da dor, gera dúvidas, angústias e incertezas, literalmente, do começo ao fim.